todos os dias. Retomamos agora às 7 horas da manhã, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso estudo, lendo, literalmente lendo a palavra do Senhor, falando sobre a palavra do Senhor. E o principal, levantando um altar logo cedo. Nesse dia, hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Olá, bom dia! E levantando um altar a este Deus, declarando: olha, Senhor, esse dia é teu, a minha vida é tua, a minha família é tua, o meu trabalho é teu, toma conta. E nós iniciamos ontem um estudo no livro de Jó, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 6, capítulo 1, versículo 6. E logo de início ali o Senhor faz questão de falar a respeito da soberania dele e a respeito das posses de Jó. Por que a Bíblia coloca ali o, o entendimento sobre quem era Jó e quais eram as posses dele? Jó era o homem mais rico daquela região, mas mesmo assim ele era um homem temente ao Senhor. E durante todo o livro de Jó nós vamos entender o porquê. Ele ajudava os pobres, ajudava as viúvas, ajudava os órfãos. Então nós entendemos que ter recursos financeiros, que nem uma vez eu participava de uma reunião e essa pessoa tinha conhecimento sobre a palavra do Senhor, mas ele tinha um conhecimento religioso, que um rico não entra no céu, e não é nada disso. O que nós vamos fazer com os nossos recursos é isso que o Senhor olha, é isso que o Senhor sonda. E o Senhor, sim, o Senhor favorece empresários, o Senhor favorece pessoas para que eles possam estender as mãos para o povo do Senhor, para aqueles que estão necessitados. Então, a palavra de Deus faz questão de demonstrar aqui quem era Jó e quais eram as riquezas de Jó. Mas nós vamos dar continuidade também, e ele também nos fala logo de início aqui, o versículo a partir do 6 que nós vamos ler, que existe um mundo espiritual, existe algo além do que nós podemos ver, do que os nossos olhos podem ver, e este mundo espiritual, ele é real. E a palavra aqui, os próximos versículos que nós vamos ler, vai nos mostrar que Satanás está ali tendo uma conversa com Deus e fala: olha, eu estava rondando toda a terra, rondando o mundo. E nós vamos ler uma palavra lá em 1 Pedro que fala a respeito disso, que o inimigo das nossas almas está ao derredor como um leão tentando tragar a quem puder, e que nós precisamos ficar atentos a isso. Mas vamos orar e já vamos começar. Capítulo 1, versículo 6 de Jó. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que nós declaramos que só Tu, Jesus, és o nosso único e suficiente Salvador. Só Tu, Jesus, pode nos tirar, Senhor, das situações das nossas vidas, onde muitas vezes nós achamos que é impossível sair delas. Só Tu, Jesus, podes colocar um muro de fogo ao nosso redor. Só Tu, Jesus, pode ser a nossa proteção, o nosso provedor, o nosso amigo, o nosso Pai eterno, aquele onde restaura toda paternidade, restaura toda falha humana. Tu és o Deus soberano. E nessa manhã nós declaramos que as nossas vidas são Tuas. Nos ajuda a entender a Tua palavra. Sê conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Capítulo 1 de Jó, versículo 6. Começa assim. Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador das nossas almas, aquele que está sempre aqui implementando acusações, por mais que, com certeza, por mais que nós estejamos ali nos alinhando a dia na presença do Senhor, o acusador das nossas almas está sempre fazendo com que as misericórdias do Senhor sejam retiradas de nós e a culpa e o peso do pecado continue ali pesando quando nós nos arrependemos verdadeiramente e Jesus vem e nos limpa todos os dias.
Então, nós precisamos ficar atentos a aquilo que está à nossa volta e colocar em prática essa palavra. Muitas vezes nós não nos perdoamos por situações do nosso passado, quando nós vamos a Jesus e Jesus nos diz: olha, teus pecados estão no mar do esquecimento, vai, não peques mais. E nós começamos uma vida alinhada na presença dele, mas mesmo assim o peso do passado continua aqui nas nossas costas, quando Jesus já tirou essa bagagem de nós. Então, continuando aqui, foi só um parêntese para nós entendermos que nós temos um acusador, sim, e que neste mundo nós somos peregrinos, nós não somos deste mundo, nós estamos aguardando uma promessa eterna, que é uma aliança que nós fizemos com Jesus, onde nós vamos ter uma eternidade, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá doença, não haverá morte, mas haverá a presença deste Deus conosco. E nós andamos todos os dias com essa aliança, com essa certeza no nosso interior. E aí, continuando aqui, versículo 8. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Agora, voltando para o versículo lá de cima, né? O primeiro versículo, quando o autor aqui do livro de Jó começa falando: ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o estar afastados do mal, né? Entender quais são as nossas fraquezas e lutar contra as nossas fraquezas, sejam elas quais forem. Nós até falamos ontem sobre a livraria reformada, né? A língua é fogo, aqui no Porto, para quem está no Porto, para quem está em Portugal, a livraria reformada, que é minha irmã Ângela e meu cunhado Marcelo que cuidam, tem literaturas que nos ajudam, cristãs, que vão nos ajudar nessa nossa jornada, perdão, né? Tudo na livraria cristã, na livraria reformada. E aí, continuando aqui, íntegro e se mantém afastado do mal. E como que nós podemos nos manter afastados do mal? Entendendo as nossas fraquezas, entendendo os princípios do Senhor, entendendo aquilo que fere os princípios do Senhor, conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. E esse alimento, ele vem e frutifica no nosso interior, frutifica nas nossas vidas. E aí, versículo 9, olha o que Satanás respondeu para Deus, né? É verdade. Então, Satanás já conhecia Jó. É verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente te amaldiçoará na tua face. E eu quero fazer uma referência aqui. Zacarias, capítulo 2, versículo 5, que fala o seguinte: então eu mesmo, a promessa do nosso Deus para nós, então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor, e eu serei a glória no meio da cidade. Quando nós estamos em Cristo, o próprio Deus é um muro de fogo ao nosso derredor. O próprio Deus cuida de nós, cuida da nossa família, cuida das nossas vidas. E aqui no 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai nos falar o seguinte: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Versículo 10. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará. Promessas do Senhor de restauração, promessas do Senhor de eternidade. Então aqui nós voltamos para o trecho de Jó. Satanás conhecia Jó. O próprio Deus
né, estava ali falando sobre o seu servo Jó. Então o Senhor, Ele conhece cada detalhe das nossas vidas. E Satanás, o acusador das nossas almas também. Mas quando nós estamos com Cristo, Ele está ao nosso derredor, como um muro de fogo, nos cuidando, nos protegendo, independente do que esteja acontecendo nas nossas vidas. E tantas vezes nós entramos em situações como o de Jó, né? Somos íntegros, somos honestos, andamos com o Senhor, estamos aqui na palavra dele, mas nós sofremos aflições na vida. Muitas vezes nós somos provados também na nossa fé. E quando nós estamos no pior tempo das nossas vidas, se nós nos mantivermos obedientes ao Senhor, nós vamos entender que nós vamos crescer em fé e nós vamos crescer em intimidade com o nosso Deus. E então nós vamos ver as maravilhas que Ele pode e faz nas nossas vidas. E mais para frente nós ainda vemos que ali, mesmo no tempo ruim, quantas vezes a mão do próprio Deus estava ali cuidando de nós. E isso é algo extraordinário. A convivência íntima e pessoal de cada um, os relatos pessoais de milagres de cada um, isso nós devemos e temos que guardar no nosso coração. No dia mal nós devemos saber que o nosso Deus está conosco em todas as situações. E aí ele continua aqui no versículo 12, Jó 1, versículo 12. Pois bem, falou Deus, né? Você poderá prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico, né? Nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, versículo 13, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Versículo 16. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Versículo 17. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Versículo 18. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Tudo isso no mesmo dia. Então, o Senhor Deus deu a liberação ali para Satanás tocar em tudo que era de Jó, menos na questão física. Então, todos os bens dele ali, num só dia, foram saqueados, foram roubados, foram queimados, e o bem maior dele, que eram seus filhos e suas filhas, também foram mortos ali, naquele mesmo dia. E aí, olha o que Jó faz. Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, depois raspou a cabeça. Raspar a cabeça era um ritual de resignação, né? De entrega, de propósito. Né? Raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, versículo 22, em tudo isso Jó não pecou nem culpou a Deus. E nós vamos ficar aqui nesse versículo, nessa palavra. Deinha, bom dia! Imagina, nós vamos perdendo muitas vezes situações, entrando em situações muitas vezes aos poucos, né? Uma hora, né, dentro do contexto, perdemos a questão profissional, daqui a pouco perdemos a questão relacional, algum problema na família, daqui a pouco nós temos algum problema em relação com algum filho. Aqui Jó foi em um dia,
perdeu tudo. Tudo que ele tinha, toda a riqueza, todo o bem, né? Tanto material, quanto emocional, quanto afetivo, ele perdeu tudo. Ainda assim, esse homem se prostrou na presença do Senhor e adorou em primeiro lugar este Deus e declarou: olha, Senhor, soberania é toda tua. Eu nasci nu e nu eu vou voltar, né? E trazendo agora para os nossos dias atuais, como nós estamos diante das circunstâncias que estão nas nossas vidas? Como nós estamos diante dos processos que nós estamos vivendo no dia de hoje, nessa vida? Questões relacionais, questões financeiras, como que nós estamos lidando com isso em relação à nossa fé? Nós estamos né, falando, ó Deus, por que tu fez isso? Se irritando com Deus, como tantas pessoas eu falo, e as pessoas estão indignadas com Deus porque tá dando tudo errado nas suas vidas? Ou nós estamos dizendo, olha Senhor, a soberania é tua, tá tudo errado, tá tudo quebrado, tá tudo fora do lugar. Luiz, meu amigo, bom dia. Tá tudo fora do lugar. Tá tudo fora do lugar. Agora tá vendo então, Luiz? Tá tudo fora do lugar. Doença física, né? É a ansiedade, a depressão, é um casamento que não está certo, que está com problemas, é um filho rebelde que se desviou dos caminhos do Senhor, ou que está nos caminhos do Senhor, mas é frio, é individualista. O que está acontecendo hoje nas nossas vidas e que nós estamos revoltados com o nosso Deus? Estamos irados com o nosso Deus? Tudo o que acontece quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos as consequências, claro, dos nossos pecados, né? Os nossos pecados, eles sempre vão gerar consequências e nós vamos viver essas consequências, mas aqui o relato sobre a vida de Jó está falando que ele era íntegro, que se afastava do mal, que buscava ao Senhor, que cuidava também dos seus filhos, que buscava para que os seus filhos também estivessem alinhados ali na presença do Senhor. E mesmo assim, não tendo nada de errado na conduta dele, ele se prostra na presença do Senhor, adora o Senhor e entrega a sua vida na presença do Senhor. Então, a meditação de hoje, dentro desses versículos aqui que nós lemos de Jó, é o que nós estamos fazendo, como nós estamos declarando a nossa fé, como está sendo o nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento onde nós aceitamos, olha, Senhor, corrige aquilo que está errado em mim. Eu estou sofrendo as consequências, ok, Senhor. Por favor, pelas tuas misericórdias, me livra dessas consequências. Alinha o meu passo na tua presença. Eu quero estar na tua presença, eu quero corrigir os meus pecados. Eu quero estar alinhada de tal forma que eu possa agradar o teu coração, Senhor. Que tu possas olhar para mim da mesma forma como tu olhou para Jó e se alegrar com a vida dele. Como está o nosso relacionamento com Deus hoje? Como está o nosso relacionamento com este Deus que é soberano? Que mesmo nos momentos ruins que nós vamos passando, Ele está fazendo a boa, agradável e perfeita vontade dEle sobre as nossas vidas. Fazendo com que a nossa fé cresça, fazendo com que a nossa intimidade com Ele cresça. Nós achamos que nós estamos aqui nessa terra, porque Andréia merece estar viva, Andréia merece ter um bom trabalho, Andréia merece ter isso, merece ter aquilo. A palavra de Deus toda nos fala que o estar aqui é por Ele, para Ele e através dEle. Não é nada sobre nós, é sobre Ele. Se nós andamos corretamente nessa terra, é para honrar o nome dEle, não é para honrar o nosso. Nós vamos ter consequências do bem que nós vamos fazendo, dos princípios que nós vamos alinhando os nossos passos, mas não é nada por nós, é tudo por Ele, para Ele e através dEle. Então essa é a meditação de hoje. Como está o nosso relacionamento com o nosso Deus? Diante das circunstâncias da nossa vida. Nós o adoramos, mesmo que tudo esteja quebrado, mesmo que tudo esteja dando errado, ou nós estamos revoltados, em luta com este Deus, onde nós sabemos que nós vamos perder. Porque
porque a soberania toda é dele. A soberania, a sabedoria, tudo é dele. E eu entrego esse dia, eu vou fazer uma oração para nós finalizarmos com essa meditação. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que é viva. Eu te agradeço, meu Senhor, pela alegria de poder olhar, Senhor, para essa palavra, Senhor, e conhecer mais de quem tu és, conhecer mais da tua soberania. E entender, Senhor, quais são os princípios que nós devemos aplicar nas nossas vidas, quais são os passos que nós devemos dar, qual é o relacionamento que nós devemos ter contigo, Senhor. Eu te agradeço, meu Senhor. Eu te peço, ser conosco nesse dia, Senhor. Hoje, o dia mais importante das nossas vidas. Ser conosco, Senhor. E faz frutificar no nosso interior a tua palavra, a tua verdade, a tua presença, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Muda os nossos pensamentos, ó Deus. Restaura, Senhor, as nossas vidas diante da tua vontade sobre cada um de nós. Eu entrego esse tempo nas tuas mãos e te peço, sê conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.